buenas pessoal, venho resolver o exame de Matemática 1 2023, ok? Vamos a isso. E na questão número 1 diz, simplificando a expressão, temos aqui a expressão tem-se, ok? Colocando aqui a expressão, temos 2, então aqui temos a elevado a 2 menos 1 elevado a 2, então se eu coloco 1 elevado a 2, é a mesma coisa que 1, porque 1 ao quadrado dá 1, nada muda, ok? Aqui vou permanecer com a mais 1, a dividir por a mais 1 menos 2 a mais 1 elevado a 2. Ok, então este é um caso notável, né? E neste caso, como é que fica este caso notável? Os a menos 1 vezes a mais 1 mais a mais 1 sobre a mais 1 menos 2 a mais 1 elevado a 2. Ok, então daqui o que eu vou fazer? Então aqui tenho termos semelhantes, tenho a mais 1, aqui também tenho a mais 1, então vou colocar evidência desse fator comum, então vou ficar com a mais 1 por parênteses retos, fico com o que? Com 2 a multiplicar com a menos 1 mais, então aqui fica 1, porque essa expressão evidencia, então vai restar 1, aqui resta 2 a menos 1, como está aqui, sobre, vou fazer a mesma coisa aqui, vou evidenciar o a mais 1, porque tenho a mais 1, aqui também tenho a mais 1, coloco parênteses retos, fico com 1 menos 2a mais 1. Então, reparem que temos duas expressões aqui, então quando evidencio uma, fica uma, por isso que ficou esta. Simplifico, então simplificando, vou ficar com este que está dentro de parênteses retos. Nessas condições, vamos ficar com 2, vamos ficar com a menos 1 mais 1 sobre 1 menos 2, vamos ficar com a mais 1. Nessas condições, distribuindo o 2, fica 2a menos 2 mais 1. 1 menos, distribuindo menos 2, também ficamos com menos 2a menos 2. Então aqui vamos ficar com 2a mais menos 1. Menos 2 mais 1 menos 1. Sobre, aqui vamos ficar com menos 2a, 1 menos 2 menos 1. Mantendo o 2a menos 1, então evidenciando o cenário, fica 2a mais 1. Por sua vez, é mesmo que 2a menos 1 sobre 2a mais 1, que é a opção D. Então aqui só trocando de posição, mas é a mesma coisa. Opção correta é D. Que diz a expressão é equivalente a, ok, nós temos aqui a expressão módulo de 3 menos 2, que é igual, definindo esse módulo, né, temos raiz de 3 menos 2, se raiz de 3 menos 2 for maior ou igual a 0. E temos menos raiz de 3 menos 2, se raiz de 3 menos 2 for menor que 0. Ok? Então nós vamos, quando for maior que 0, a expressão não muda, né? Então essa expressão, né, vai mudar porque temos sinal negativo para menor que 0. Então neste caso distribuindo o sinal, trabalhando com essa parte, onde temos raiz de 2 menos 2, raiz de 3 menos 2 menor que 0, então vou distribuir o sinal, vou ficar com menos raiz de 3, menos vezes menos, mais 2. Por sua vez, isso é equivalente a 2 menos raiz de 3. Então, para menor que 0, a expressão mudou. Então, nessas condições, a opção correta é E. Questão 3 diz a solução da equação. Temos aqui a equação. Então, temos módulo de x mais 4 menor que 6. Então, definindo esse módulo, vamos ter x mais 4 menor que 6, ou x mais 4 maior que menos 6. Então, já definimos o módulo. Nessas condições, passando o 4 para o segundo membro, fica x menor que 6 menos 4, que dá 2. Ou aqui x vai ser maior que menos 6 menos 4,
dá menos 10. Então, por sua vez, então isso é a mesma coisa que ter x é maior que menos 10. Então vamos colocar x é maior que menos 10, x é menor que 2, x menor que 2. Nessas condições, vamos ter como opção correta x maior que menos 10, x maior que menos 10, x menor que 2, aqui desculpe, coloquei menor que 2, x menor que 2, opção correta é C. Questão 4 diz, um número x dista 5 unidades de 4. Na forma simbólica escreve-se, ok? Então, temos aqui x menos y igual a distância. Então, nessas condições, vamos ter x 5 unidades de 4. Então, vamos ter x menos o y, vamos representar como 1 menos 4, vai ser igual, então, dista 5 unidades. Então, essa 5 unidades é a distância. Então, vamos tirar algo do gênero. E por sua vez, a opção correta é D. Então, número 5 diz, os valores de x que satisfazem a condição da questão anterior é, então, a questão anterior é esta aqui. Então, querem os valores de x. Então, temos que definir o modo. Neste caso, vamos colocar x menos 4 igual a 5 ou x menos 4 igual a menos 5. Então, x vai ser igual, passando o menos 4 para o segundo membro, fica positivo. Então, vamos ter 9. Aqui, passando o menos 4, fica positivo. Então, x vai ser igual a menos 1. Então, teremos 9 menos 1, que é a opção D. E na questão 6 diz, a expressão para valores de x menor ou igual a 2 é equivalente. Ok, então vamos definir o modo. Temos nosso modo x menos 2, que é igual. Então, x menos 2, se x menos 2 não é igual a 0, x menos 2, se x menos 2 não é igual a 0. Ok, então, se formos a calcular essa expressão, teremos x menor ou igual a 2. É o que eles querem, a condição, x menor ou igual a 2. Então, para x menor ou igual a 2, usamos essa expressão. Então, vamos substituir aqui no nosso modo por essa expressão. Vai ficar menos x menos 2 a dividir por x menos 2. Isso aqui dá menos 1. Que é a opção D. Na questão 7 diz, o gráfico abaixo representa a função igual a x. O gráfico que representa x igual a módulo de x é, então, y igual a x é este aqui. Então, querem módulo dele. Então, módulo significa que não pode ser negativa, né? Tem que ser não negativa, ok? Então, neste caso, como opção correta, vamos ter C. A opção correta é C. Conforme podemos ver aqui, o gráfico toca no menos 2. Então, aqui em cima vai tocar também no 2 positivo, né? Então, como não pode, tem que ser não negativo, então vai tocar no 2 positivo. Então, como podemos ver, esse gráfico está mais para a esquerda. Então, este aqui também tem que estar mais para a esquerda. Por sua vez, mesmo tem que ser a opção D. Ele toca nos pontos 1 e menos 2. Então, tem aqui 1 e menos 2. Opção correta C. Na questão 8, que querem a expressão equivalente, né, a isto. Então, vamos ter 5 fatorial menos 3 fatorial sobre 4 fatorial. Então, esse exercício, né, podemos fazer o quê? Podemos deduzir 5 fatorial até 1, 3 fatorial até 1, 4 fatorial até 1, subtrair, depois dividir. Mas isso para mim é maçado. Eu prefiro evidenciar, usando, né, a forma de evidenciar. Então, qual é o menor número fatorial aqui? O número fatorial menor aqui é 3. Então, vamos deduzir 5 de 3. Aqui vamos manter. Vamos deduzir 4 de 3. Colocamos evidência fator comum, que é o 3 fatorial. Fica 5 vezes 4 menos 1 sobre a dividir por 3 vezes 4. 4 vezes 3 fatorial. Então, podemos simplificar. Vamos ficar com 20 menos 1, por 5 vezes 4 dá 20, sobre 4. Dá 19 sobre 4.
A opção correta é D. Opção 9 diz a solução da equação. Então, querem a solução dessa equação. Então, temos aqui n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 6. O que temos que fazer aqui? Temos que deduzir, temos que descobrir qual é o menor fatorial. É o n menos 1. Vamos deduzir o n mais 1 até o menor. Então, n mais 1 vezes o n vezes o n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Ok? Então, simplificamos. Igual a 6. Então, vamos ficar com o quê? Com n mais 1 vezes n igual a 6. Distribuindo o n, né? Temos n ao quadrado mais n menos 6 igual a 0. Passei o 6 para o segundo membro, para o primeiro membro, mudou de cenário. Então, é por isso que temos essa expressão aqui. Então, calculando as raízes, né? Quadrado, ou melhor, eu gosto de usar, né, o método mais simples. Tem que achar dois números que ao multiplicar dá o menos 6 e ao somar dá o 1. Então, neste caso aqui seria 3 menos 2. Porque 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 menos 2 dá 1. Mas as raízes, calculando o delta, aqui tem que ser menos 3 e aqui tem que ser 2. Que a opção correta é... Então tem que ser menos 3 e 2. A linha A. Ou a alternativa A, desculpa. 10 que diz, com 3 calças e 5 camisas, de quantas maneiras diferentes é possível compor um traje? Ok? Então aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos usar o princípio fundamental de contagem. Então, com 3 calças, vamos ter 3 e 5 camisas vezes 5. Então, isto dá 15. Então, a opção correta é 10, será 15. Depois, onde dizem quantas palavras com ou sem sentido é possível escrever usando todas as letras da palavra pincel sem repetir nenhuma. Então, aqui é só permutar o próprio o 6. Vamos ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ter 720. Essas condições, a opção correta será P. E aqui onde dizem 12, quantos números de 3 algarismos é possível escrever usando os algarismos sem repetir nenhum. Então, quantos algarismos temos aqui? Temos 5. Então, aqui vamos usar arranjo. 5 dado 3 a 3. Então, se deduzir o 5 até 3 vezes, então vamos ver 5 vezes 4 vezes 3, que isso, então vamos ter 20 vezes 3, 60. A opção correta é A. Ok, e na questão 3 diz a solução da equação, que temos aqui combinação. Então, para cálculo dessa combinação, o que é que nós devemos fazer? Só colocamos n fatorial em cima, a dividir por 2 fatorial, depois vamos fazer n menos 2 fatorial igual ao 6. Então, daqui, o que é que vamos fazer? Vamos deduzir o n até n menos 2. Então, vamos ter n menos 1, n menos 2 fatorial, paramos por aqui, vezes 2 fatorial, n menos 2 fatorial igual a 6. Simplificamos os termos semelhantes. Daqui vamos fazer distribuindo, né? N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. Então, teremos n ao quadrado menos n igual a 6, né? N ao quadrado e n vezes menos 1, menos n. Vamos ter n ao quadrado menos n, passando do 6 para o primeiro membro, ficar negativo, igual a 0. Aqui também vamos dar o método que eu gosto, que é achar dois números que ao multiplicar dá menos 6 e que ao somar dá menos 1. O n consideramos como sendo menos 1. Então, calculando delta ou achando esses valores, seriam n igual a 4 e n2 igual
menos 3. Ok, o por sua vez, são correta é A, linha alternativa A. E na questão 14 diz, a função anula em... Então, considera a função, temos aqui a função para responder as questões de 14 a 19. Né? Então, temos que responder na base dessa questão. Então, querem a função que anula. Aliás, a função é nula, né? Tem que ser a função é nula em... Então, aqui na verdade temos que calcular essa equação cúbica. Então, temos x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x igual a 0. Percebemos que temos variável x em todas as parcelas. Então, neste caso, vamos evidenciar a variável x. Então, evidenciando, aqui temos x ao cubo, vai ficar ao quadrado. Aqui vai ficar apenas x. Aqui não vai ficar nada. Porque evidenciamos. Se formos a distribuir novamente, teremos a mesma expressão. Nessas condições, vamos dizer x igual a 0, usando lei do anulamento do produto. Ou x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Então, tenho que achar, conforme eu gosto, dos números que eu vou multiplicar, dá 2, e os mesmos números vai dar, ao somar, dá menos 3. Então, esses números seriam 1 e 2, né? Porque como prova, se eu coloco menos 1 e menos 2, então menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2, menos 1 vezes menos 1 dá menos 3. Então, como solução, vamos dizer x igual a 0, x1 igual a 1 e x2 igual a 2, que é a opção D. Desculpe, não pode ser D. Opção C. 2, 1, 0. Opção C. A questão 15 diz, os extremos relativos da função são. Ok? Então, trabalhando com a mesma função, então, neste caso, para calcular os extremos, a primeira coisa que se faz, né, é determinar a derivada da função. Então, derivando aqui, o 3, né, vem aqui multiplicar com o x, depois subtraímos 3 por menos 1, que dá 2, menos o 2, vem multiplicar aqui com 3, que dá 6, o próprio 2 subtrai com 1, fica x, não é necessário colocar 1 aqui como é neutro, 2x, a derivada de x é 1 vezes 2, dá 2. Então, daqui, para achar o ponto crítico, tem que igualar a função derivada a 0. Então, igualando a 0, 3x ao quadrado menos 6x mais 2 igual a 0. Então, vou calcular o delta. Que o valor de b é menos 6, coloca-se aqui o valor de b ao quadrado menos 4, que é da forma, vezes o valor de a, que é 3, vezes o c, que é 2. O delta vai ser igual a 36 menos 6 vezes 24, que vai dar 12. O significado do delta é 12. Então, como x1 vamos ter menos b mais raiz dela sobre 2 vezes o a. Para x2, ter 2 igual a menos b menos delta, raiz dela sobre 2 vezes o a. Então, x1 vai ser igual a menos b, que é 6. É menos 6. Com esse menos fica positivo. Mais raiz de 12 sobre 2 vezes o a, uma vez que o a é 3. Então, 2 vezes 3, aqui teremos 6. x2 também, regra será a mesma, 6 menos raiz de 12 sobre 6. Então, daqui o que é que se faz? O 12 é mesmo que ter 2 ao quadrado vezes 3. Decompondo 12 fica 2 ao quadrado vezes 3. Idem para aqui. Então, para tirar um radicando para fora do radical, o expoente de radicando tem que ser idêntico ao índice. Então, sendo isso idêntico, vamos tirar o 2. Esse expoente fica no índice, então fica assim.
e aqui, regra não foge, 2 e menos. Então, evidenciando o 2, vamos com 3, raiz de 3 sobre 6, idem por aqui. Então, simplificamos. Simplificar com 3, raiz de 3 sobre 3 e também. Ok? Então, teremos como opção correta. Então, este será mínimo, este será máximo. Então, a opção correta é B. Na questão 16 diz, a função é monótona. Ok, então, para achar a monotonia, o que é que você tem que fazer? Então, o primeiro é achar a derivada, que nós já achamos quando estávamos a calcular os extremos aqui no número 15. Achamos a derivada desta função, que deu 3x quadrado menos 6x mais 2. Então, o segundo é achar o ponto crítico. Achar o ponto crítico. Também já achamos x1, que deu 3 mais raiz de 3 sobre 3, né? Quando estávamos a resolver o número 15, e x2, 3 menos raiz de 3 sobre 3. Então, esta responde que depois, terceiro, vamos achar intervalos para o estudo da monotonia, né? Então, o menor valor é este, depois segue este. Então, para achar os pontos críticos aqui, vamos de menos infinito até 3 menos raiz de 3 sobre 3, união com de 3 menos raiz de 3 até o próprio 3 mais raiz de 3, união com 3 mais raiz de 3 sobre 3 até mais infinito. Ok? Então, esses são pontos críticos. Então, substituindo isso numa tabela, então, começando daqui, vamos ter menos infinito até 3 menos raiz de 3 sobre 3. Depois vamos ter 3 menos raiz de 3, que é isso, sobre 3. Não, aqui não. Até 3 mais raiz de 3 sobre 3. Por fim, 3 mais raiz de 3 sobre 3 até mais infinito. Então, aqui vai ser f derivada de x. Aqui vamos ter f de x. Ok, então, de menos infinito até 3 menos raiz de 3 sobre 3. O número que nós vamos escolher, se buscarmos nessa função derivada, temos que saber se vai ser positivo ou não. Por exemplo, eu posso escolher menos 5. Se eu substituir aqui onde tem x menos 5, vamos ter menos 5 ao quadrado de 25. Ok, vou escolher menor, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Que deu 12. Menos 6 vezes menos 2 dá mais 12. Então, se eu for a somar, vai dar um número positivo. É por isso que colocamos o número positivo aqui. Mas daqui até aqui, aqui é mais ou menos 0,42, aqui é mais ou menos 1,5. Então, posso escolher 1. Então, se eu for a substituir 1 aqui, isso aqui vai dar um número negativo. Se eu substituir 1 ontem para ver x, dá um número negativo. Então, coloco um negativo. Aqui também vai dar positivo. Se eu escolher 10 ou qualquer que seja o número, dá positivo. Então, o que significa que a função
será crescente aqui, será decrescente aqui e volta a ser crescente aqui. O que por sua vez vamos ter como opção correta A. É crescente de menos infinito até esse ponto e volta a ser crescente desse ponto até mais infinito, que é isso. E decresce desse ponto até esse ponto, que é isso. Então a opção correta é A. Questão 17 diz: o ponto de inflexão da função é. Então, para acharmos o ponto de inflexão, temos que calcular a segunda derivada. Então, o primeiro é achar a primeira derivada, que já fizemos isso nos exercícios anteriores, que deu essa função. Segundo, achamos a segunda derivada, que derivando, levamos o 2, vamos multiplicar com 3, dá 6x. Por 2 subtraímos por menos 1, que dá 1. Não é necessário colocar. A derivada de x é 1 vezes menos 6, dá menos 6. E por fim, calculamos o ponto crítico da segunda derivada. Neste caso, vamos igualar a zero essa opção. E mandamos o 6 para o segundo membro, fica positivo. 6 está a multiplicar, passa para o outro membro, divide, dá 1. Então o ponto crítico será 1. A opção correta é. E na questão 18, a concavidade da função é. Ok, então, para acharmos a concavidade, o que é que tem que fazer? O que é que deve-se fazer? Primeiro é calcular a primeira derivada, depois a segunda derivada, que já calculamos. O terceiro calcular o ponto crítico, né? Segunda derivada, calcula-se o ponto crítico, que nós já calculamos, que é 1. Depois, terceiro, os intervalos. Os intervalos, né? Então, uma vez que aqui já calculamos o ponto crítico, né, da segunda derivada para a concavidade, que é 1. Então, a primeira derivada fizemos para achar a monotonia, mas aqui não, tem que ser a segunda derivada. Então, como deu 1, então coloco 1 aqui para poder achar o intervalo. Então, vai ser de menos infinito até o ponto 1 e de 1 a mais infinito. Ok? Então, colocando isso num gráfico, uma tabela, desculpe, de menos infinito até 1, conforme está aqui, e de 1 a mais infinito. Então, aqui coloco a função de segunda derivada, que é f de x. Ok? Então, de menos infinito até 1, qualquer número, né? Ao substituir aqui e na variável x calcular, temos que saber se vai dar número negativo ou positivo. Por exemplo, eu posso escolher de menos infinito até 1. Vou escolher aqui menos 2. Se eu substituir aqui por menos 2, vou ter menos 12, menos 6, menos 18. Dá um número negativo. De 1 a mais infinito, qualquer número que eu for escolher, por exemplo 2, vai dar positivo. 2 vezes 6, 12. 12 terá 6, 6. Então, o que significa que aqui onde temos número negativo, a concavidade está voltada para baixo, que onde temos positivo, a concavidade está voltada para cima. Então, o que significa que a opção correta será D, voltada para cima de 1 a mais infinito. Tá aqui, de 1 a mais infinito para cima, voltada para baixo de menos infinito até 1. Opção correta D. 19 diz: o gráfico da função é. Ok, então o gráfico desta função aqui, esquecermos, a função é esta. Essa função aqui será a linha C, uma função de terceiro grau, será a linha C. Okay. E na questão 20 que diz: as assímmetras vertical e horizontal da função são. Então, nesta função, a primeira coisa a se fazer é o seguinte: a
a primeira coisa a fazer é simplificar a expressão. Então aqui vou colocar 2 para poder tornar isso num caso notável, mas colocando 2 não muda nada, continua sendo 1. Então aqui vou evidenciar o sinal, vou ficar com x menos 1. Se eu for a distribuir o sinal, vou voltar na mesma expressão. Esse caso notável fica x menos 1, x mais 1. Simplifico, vou ficar com menos 1 sobre x mais 1. Então, a assíntota horizontal é igual a 0, porque não temos variável x aqui para poder levar o coeficiente dele e dividir com o coeficiente daqui. Então, 0. Então, para achar a assíntota vertical, pega-se o denominador igual a seu 0. Então, x vai ser igual a menos 1, passando 1 para o segundo membro. O que significa que a v vai ser menos 1 e a assíntota horizontal 0. E por sua vez, x igual a menos 1 e y 0. Opção correta C. E na questão 21 diz qual é o domínio da função. Ok, para poder determinar o domínio de uma função logarítmica, o que é que nós devemos fazer? Uma vez que temos um radical aqui, vamos transformar o radical, vamos dizer, 4 menos x ao quadrado maior ou igual a 0. Né? Então temos que pôr uma desigualdade aqui, se a expressão estiver dentro de um radical. Então vou transformar numa equação para poder determinar os zeros. Então, os casos de menos x ao quadrado igual a menos 4. Como tenho negativo, tenho que multiplicar por menos 1, de modo a tornar a expressão positiva. Então, o 2 transforma-se numa raiz. Neste caso, vamos ter x igual a mais ou menos 2. Então, já tenho os zeros. Então, traçando o gráfico que vai tocar nesses pontos, então eu vou dar para baixo porque o valor de A é negativo e a solução temos que buscar onde tem maior ou igual a 0, que é essa parte positiva. Aqui para baixo negativo, para cima positivo. O que por sua vez vamos ter x, como temos maior ou igual, né? Este intervalo vão estar fechados, menos 2 a 2. O que por sua vez isso é mesmo que dizer x maior ou igual a menos 2, x menor igual a 2. A opção correta é C. Número 22, temos o limite quando se tende a 2, essa expressão é ok. Então, para o cálculo do limite, estando na sala de exame, não perca tempo usando outros procedimentos. Use derivada para ser mais rápido. Ok? Esse limite dá 0 sobre 0. Se forem substituir 2 onde tem variável x, vai dar sobre 0. Então, é só derivar o limite. Então, derivar o que está dentro. Derivada de x ao quadrado, 2 vem multiplicar com x, fica 2x. 2 subtrai com 1, fica 1. Então, não se vou colocar. O 4 é uma constante, derivada de uma constante é 0. Derivada de constante é 0. De x é 1, como tem sinal, fica menos 1. E multiplicando isso, fica 4x sobre menos 1. Agora podemos substituir. Desculpe, 2 aqui. Então, onde temos variável x, vamos substituir por 2. Então, 4 vezes 2 sobre menos 1. Ter 8 sobre menos 1, que dá menos 8. A opção correta é. Ok? E na questão 23 que diz, esse termo, né, é o termo geral da sucessão. Um dos termos da sucessão é. Ok, então, para sabermos qual é um dos termos da sucessão que nós temos que fazer. Então, temos que pegar a alternativa por alternativa e ver substituir aqui onde temos o n. Ok, então, de uma análise feita, então cheguei à conclusão de que é C. Então, só para provar, né, pegando um substituir, vou ter n ao quadrado mais 1 sobre n mais 3 igual a 1. Né? O 1 é o n, só mudei de posição. Fazendo produtos meio agora produto extremo, vamos ter n ao quadrado mais 1 igual a n mais 3 vezes 1 dá n mais 3. Então, passando né, esses termos para o primeiro membro, vamos ter n ao quadrado menos n mais 1 menos 3
igual a 0. E por sua vez, vamos ter n ao quadrado menos 1, n menos 2 igual a 0. Então, as raízes dessa equação serão 2 e n2 menos 1. Então, como prova, né? Para provar, ou melhor, se não queremos calcular delta, tem que arranjar um n1 e n2, é que quando você multiplica, dá menos 2, quando você soma dá menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Né? Aqui o coeficiente é menos 1. Então, provando, temos isso. Mas calculando delta mesmo, vamos ter 2 e n igual a menos 1. Então, significa que já encontramos o nosso n. Então, se o número negativo não, tem que ser números naturais. Então, n igual a 2 é o termo da seção. Então, substituindo nessa forma, essa forma onde tem n por 2, vamos ter 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 3. Então, vamos ter 4 mais 1 sobre 5. Dá 5 sobre 5 dá 1. Então, significa que o segundo termo, o 2 é o termo da seção que dá 1. Então, a opção correta é C. Questão 24 diz o nono termo da seção. Então, quero um nono termo. Então, aqui onde tem n, vamos substituir por 9. O nono termo, vamos substituir por 9. Então, vamos ter 9 ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes 9 mais 3. Vamos ter 81, 9 ao quadrado, mais 1 sobre 18 mais 3. Vamos ter 82 sobre 21. Que a opção correta é D. E na questão 25, diz a seção é. Então, considera a seção, temos aqui a seção, para responder as questões 25, 26, 27. A seção é decrescente, finita, progressão aritmética crescente, progressão geométrica. Então, depois de uma análise feita, cheguei à conclusão de que a opção correta é A. Então, por que é A? Essa seção é uma seção decrescente. Se fores a dividir 3 por 2, vais ter 1,5. Depois divides 4 sobre 3, vamos ter 1,3. 5 sobre 4, 1,25 e 1,2. Então, se formos a ver a seção, está a decrescer. É por isso que a opção correta é 25. Então, 26 diz o termo geral da seção é. Então, para saber qual é o termo geral da seção, é só saber que o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro e o quarto. O primeiro termo é 3 sobre 2. O segundo, este, sucessivamente. Então, para achar, né, o termo da seção, nós temos que em cada alternativa, né, substituir, por exemplo, por onde tem variável n, para conseguir achar a opção correta. Então, depois de uma análise feita, cheguei à conclusão de que é B. Vamos lá provar. A1, então, onde tem n, substituo por 1, vou ter 1 mais 2 sobre 1 mais 1. Então, vou ter 3 aqui, 2. Então, aqui está. É o primeiro termo. Para o segundo termo, substituo por 2 nessa forma. Então, vou ter 2 mais 2 sobre 2 mais 1. Dá 4 sobre 3. Aqui está. Então, sucessivamente, se formos a fazer isso, vamos ver que a seção será esta para a linha B. Então, a opção correta é B. Então, depois dizem 27, o 25º termo é, então, que era 25. Então, para acertar o exercício, tem que acertar o termo geral. Quem não for acertar, não vai acertar aqui também. Então, vamos ter 25. Então, vamos substituir, que era o 25º. Então, onde temos a variável n, vamos substituir por 25. 25 mais 2, 25 mais 1, dá 27 sobre 26, que é a opção B. Okay. E na questão 29 diz, o terceiro e o oitavo termos de uma progressão geométrica são respectivamente, a razão da progressão é, querem a razão. Então, temos aqui que o terceiro é igual a 2,
que o oitavo é igual a 1 sobre 16. Então, usando essa fórmula, né, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, né, teremos, então, para A3, substituindo nessa fórmula, ter A3 igual a 1 vezes q, então, o 3 vai substituir onde tem n, então, 3 menos 1 dá 2, colocar logo, a 8 vai ser a 1 vezes q elevado a 7, porque 8 menos 1 vai dar 7. Então, daqui o que eu faço? Ter A1 vezes q elevado a 2, razão nesse caso, A3 dá 2, igual a 2. Então, aqui vou ter A1 vezes q elevado a 7, vai ser igual a 8, igual a 1 sobre 16. Aqui está. Então, tendo isso, né, daqui vou fazer o que? Vou pegar a expressão de cima e dividir com a expressão, pegar, desculpa, a expressão de baixo, dividir com a de cima, que vai dividir por S. Então, dividindo, aqui posso simplificar, fico com q elevado a 7 sobre q elevado a 2 igual a 1 sobre 16 sobre 2. Aqui também divide. Ok? Então, aqui temos bases iguais. Quando temos bases iguais, equação exponencial, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Aqui o inverso da divisão e multiplicação, é por isso que vai ficar 1 sobre 16 vezes 2. 7 menos 5 dá 2. 16 vezes 2, 32. Transformando 2 numa raiz, fica raiz, desculpe, aqui é 2, aqui será 5, então aqui será 1 sobre 32, é mesmo que ter 2 elevado a 5, decompondo 32, então Q vai ser igual a raiz a quinta de 1 sobre 2 elevado a 5, posso colocar assim, mesma coisa, é mesmo que ter 1 sobre 32, elevado a 5 não 2, então o expoente do radicando o índice é o mesmo, simplifico, fico com Q igual a 1 sobre 2, que nessas condições a opção correta é D. Ok, depois temos 30, onde dizem a função y igual a x tem um máximo local relativo a x igual a 3, então sem ir prolongar, logo a opção A, y igual a x não é derivável em x igual a 3. Então nós sabemos que nos extremos a derivada é igual a 0, é nula neste caso. Então, como dizem que esse aqui é um máximo local, então a derivada, aliás, x não será derivável em x igual a 3, opção correta A.